O Atalaia Fiel tem um canal de transmissão no WhatsApp para receber os vídeos todo dia e compartilhar a palavra de Deus com seus amigos e familiares. Link na descrição ou no código em tela. Continuemos agora com nosso estudo e que o Espírito Santo oriente nossos corações e ouvidos. Título do arquivo de áudio: Mergulho Profundo, o Grande Conflito, capítulo 20 e o Despertar Histórico. E iniciar mais um mergulho profundo hoje é embarcar numa jornada monumental, né? A missão desta nossa exploração é atravessar uma vasta coleção de textos históricos e religiosos. Com certeza, e com um olhar muito atento. Exato, um olhar muito atento e introspectivo ao capítulo 20 de uma obra chamada O Grande Conflito. O objetivo da nossa análise não é, apenas listar datas soltas. Não, de forma alguma. A ideia é entender a anatomia, a estrutura e a alma de um dos maiores despertares proféticos do século XIX. Isso, estamos falando de uma narrativa que é construída sobre cálculos matemáticos muito precisos, fenômenos celestiais incríveis e, no centro de tudo, corações humanos passando por transformações profundas. O escopo desse material-fonte é realmente imenso. Exige uma leitura bem cuidadosa de quem se propõe a estudar. Trata-se de documentos que detalham muito mais do que só uma sequência cronológica. Sim, vai bem além disso. Eles relatam uma mudança psicológica e espiritual dramática em milhares de pessoas, indivíduos que acreditavam com cada fibra do ser que a história da humanidade estava prestes a terminar. O que é fascinante aqui é notar que movimentos massivos muitas vezes nascem do silêncio absoluto. Do isolamento, né? Exatamente. Começam com um estudo solitário de um único indivíduo debruçado sobre livros antigos, tentando encontrar sentido no caos. Certo, vamos desvendar isso, porque tudo começa com uma figura muito peculiar no interior dos Estados Unidos, um fazendeiro chamado Guilherme Miller. A fonte dedica um tempo considerável para descrever ele com bastante empatia. Pinta um retrato de um homem íntegro. Um homem íntegro, de intelecto forte, mas que carregava um ceticismo profundo. Na juventude, os textos relatam que ele flertou com o deísmo. E, para quem nos ouve e talvez não esteja tão familiarizado, o deísmo é basicamente a ideia do Deus relojoeiro. Aquele criador que dá corda no universo e se afasta. Isso, deixa tudo rodar sozinho, sem intervir. Miller andava com cidadãos respeitáveis que pensavam exatamente assim. Mas aí, aos 34 anos, o texto narra que ele entra numa crise introspectiva devastadora. A vida parecia não ter propósito. Ele descreve a sensação sufocante de que os céus eram como bronze impenetrável sobre a cabeça dele. Uma imagem muito forte. Fortíssima. E essa crise existencial forma o alicerce de toda a narrativa que se segue. Sem o desespero de Miller, não haveria a busca meticulosa por respostas. O ponto de virada ocorre quando aquele livro, cheio de aparentes contradições, a Bíblia, passa a ser visto por ele como a única âncora possível. A partir daí, o texto detalha o desenvolvimento de um método de estudo que ditaria as regras de todo o movimento inicial. Ele toma uma decisão radical, né? Muito radical. Ele deixa de lado todos os comentários teológicos da época. A ideia era não ser influenciado pela opinião de terceiros. Armado apenas com a Bíblia e as referências de margem, ele começa a ler versículo por versículo, deixando o texto ser seu próprio intérprete. Esse era o princípio. Simples, mas rigoroso. Se uma passagem parecia obscura, a explicação deveria ser encontrada em outro livro ou capítulo das próprias Escrituras. O que nos leva diretamente à matemática profética. É impossível não se envolver com a lógica apresentada nas fontes. Aplicando esse método, Miller foca num trecho muito específico do livro de Daniel. O capítulo 8, versículo 14. Isso, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele encontra outros textos que estabelecem uma regra profética onde um dia equivale a um ano literal. Ou seja, de repente, ele percebe que não está lidando com dias, mas com um período colossal de 2.300 anos. A engenharia desse cálculo é muito metódica. Para que uma linha do tempo tão longa tenha algum significado, é necessário um marco zero.
um ponto de partida incontestável. E as fontes históricas estabelecem esse início no decreto do rei persa Artaxerxes para a restauração de Jerusalém. No ano 457 a.C. Então, começando em 457 a.C. e avançando no tempo, a narrativa vai encaixando peças históricas com uma precisão que impressionava as multidões. O texto mostra como esse cálculo passa pelo batismo de Jesus, no ano 27, avança até a sua crucificação, no ano 31, e marca o fim de um período de 490 anos para a nação judaica, no ano 34. E a matemática continua a partir daí. Se subtrairmos esses 490 anos já cumpridos do total de 2.300, restam 1.810 anos. Ao somar esses 1.810 anos ao ano 34, menos, a conta fecha. A linha do tempo profética termina de forma inexorável no ano de 1844. Toda a base do movimento se apoiava nessa conta. Mas o detalhe crucial, que se tornaria a grande tragédia e o motor da narrativa, é a interpretação do evento. O que significava a purificação do santuário? Exato. Se conectarmos isso a um panorama maior, Miller e seus seguidores interpretaram a expressão purificação do santuário como sendo a purificação do planeta Terra pelo fogo. Na linguagem comum, o fim do mundo. Imagina o peso disso para quem acreditava. E para adicionar ainda mais gravidade a esses cálculos, as fontes narram eventos visuais. Fenômenos cósmicos que pareciam carimbar a matemática com um selo de aprovação divina. A chuva de meteoros. A grande chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Ler as descrições nos documentos é quase como assistir um filme. Relata-se que o céu inteiro parecia em movimento. Testemunhas descreveram as estrelas caindo com a mesma frequência que os flocos de neve numa tempestade. A fonte compara o fenômeno a uma figueira perdendo seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O impacto psicológico de presenciar um evento dessa magnitude no século XIX não pode ser subestimado por nós hoje. Quando olhavam para aquele céu noturno em chamas e em seguida ouviam as pregações sobre uma matemática que apontava o fim para dali a poucos anos, criava-se uma urgência absoluta. Era o que podemos chamar de urgência escatológica. A sensação física, o relógio em contagem regressiva de que o prazo de validade da humanidade estava na casa dos meses. Isso nos traz ao coração do nosso mergulho profundo, que merece uma análise muito cuidadosa. Vamos desacelerar um pouco e entrar no foco principal da nossa exploração de hoje. O capítulo 20 desta obra, intitulado O Movimento. É crucial entender que esse despertar não foi restrito aos Estados Unidos. Não, foi global. A fonte o compara à primeira mensagem angélica do livro de Apocalipse. O anjo voando pelo céu anunciando que a hora do juízo havia chegado. O movimento assumiu exatamente esse caráter mundial. E os relatos são notáveis justamente pela simultaneidade. Os textos detalham como o despertar ocorreu em vários continentes ao mesmo tempo, frequentemente sem que os pregadores tivessem qualquer comunicação. Isso é incrível. A fonte narra a jornada de Joseph Wolff, filho de judeus, que viajou pelos desertos do Oriente Médio debatendo profecias. Há também o caso de François Gaussen em Genebra. Esse caso de Gaussen é muito interessante. Ele estava profundamente frustrado com o racionalismo acadêmico da Europa após ler a história antiga de Rollin. Ao se voltar para as profecias, enfrentou enorme resistência dos teólogos. E qual foi a solução dele? Ele foi ensinar as crianças. Começou a ensinar as profecias para crianças. E a pureza e o interesse genuíno das crianças funcionaram como um ímã, quebrando as barreiras intelectuais dos adultos que, aos poucos, lotaram as galerias para ouvir. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, especialmente quando olhamos para a Escandinávia. O cenário descrito pelas fontes é quase de resistência clandestina. Leis rígidas do Estado. Exatamente. As leis das igrejas estatais na Suécia proibiam severamente qualquer pregação que não viesse do clero oficial.
Quando pregadores adultos começaram a anunciar a mensagem do juízo iminente, eles foram silenciados e lançados em prisões. A voz da autoridade tentou esmagar o movimento. Mas a consequência disso é um dos relatos mais impressionantes do material. Crianças, algumas com apenas 6 a 8 anos de idade, assumiram a pregação nos lugares deles. É o momento de fazermos uma pausa introspectiva para absorver o peso dessa imagem. O capítulo 20 mergulha fundo nesse aspecto devocional. Imagine o cenário das fontes. Casas humildes de trabalhadores, o silêncio pesado da repressão e, de repente, uma criança de 7 anos se levanta para falar. Deve ter sido arrepiante. O documento é cuidadoso em relatar que elas eram crianças perfeitamente normais. Mas quando começavam a pregar, algo além da compreensão tomava conta. A postura mudava, o tom de voz adquiria uma solenidade que não pertencia à infância. Elas articulavam avisos sobre o julgamento com uma precisão assustadora. O impacto disso nas comunidades deve ter sido avassalador. Transformador é a palavra exata. Os textos relatam que, diante dessa voz inocente, o cinismo dos adultos desmoronava. Pessoas endurecidas pela vida, cidadãos imorais, ouviam aquelas crianças e começavam a chorar. Vidas mudavam de direção em horas. Quando o sistema fechava a boca dos adultos, o aviso irrompia através das crianças, provando que a mensagem transcendia as leis humanas. Essa busca por uma transformação moral nos reconecta ao que estava acontecendo simultaneamente nos Estados Unidos. Ao focar na introspecção dos seguidores, a narrativa desconstrói muitos mitos. É comum pensar em previsões do fim do mundo como eventos marcados por histeria coletiva. Ou fanatismo cego. Mas a fonte relata um cenário muito contido e solene. Vemos fazendeiros abandonando colheitas maduras nos campos, não por loucura, mas por uma convicção gélida. Para trazer isso para a nossa realidade, é como se hoje milhares de pessoas decidissem esvaziar as contas bancárias e abandonar carreiras de sucesso pela certeza absoluta de que o dinheiro perderá valor em 30 dias. O foco central dessas reuniões, como o capítulo 20 enfatiza repetidamente, não era o medo do fogo eterno. Era uma intensa preparação do caráter. E o texto afasta categoricamente os boatos de que essas pessoas costuravam aquelas roupas de ascensão, as túnicas brancas para subir aos céus. A fonte argumenta que essa é uma lenda urbana. As verdadeiras vestes brancas que esse movimento buscava eram a pureza de coração. As reuniões eram marcadas por confissões de erros antigos, restituição de roubos, noites em claro orando por parentes. Um exame de consciência profundo. E toda essa preparação emocional, todo esse foco em purificar o próprio coração, torna o que acontece a seguir ainda mais devastador. O amargo desapontamento. A matemática apontava para um momento exato. Após o clamor da meia-noite, a data foi cravada em 22 de outubro de 1844. Milhares resolveram suas vidas. O dia amanheceu cheio de expectativa. As horas passaram, o sol se pôs e os céus permaneceram em silêncio. Isso levanta uma questão importante sobre o comportamento humano. O que acontece com a mente e o espírito quando a maior esperança possível falha? As fontes capturam essa agonia de forma tocante, comparando a dor daqueles milhares de crentes à dos discípulos quando viram Jesus ser crucificado. Em vez de assumir o trono terreno como eles esperavam, o texto cita as palavras de Maria diante do túmulo. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Era esse o sentimento. Onde estava a falha? E o movimento poderia ter dissolvido na amargura. Mas a reviravolta teológica que os documentos apresentam é fascinante. O estudo continuou e trouxe a grande revelação. A mensagem estava certa no tempo, mas errada no evento. Cristo não viria à Terra naquele dia. Exato. Na lógica daquele sistema de crenças, ele entrou na fase final de sua mediação no santuário celestial, no lugar santíssimo. O fim dos 2.300 anos não marcava o fogo caindo, mas o início de uma imensa auditoria divina. O juízo investigativo. Isso. E a forma como esse julgamento funciona nos livros celestiais possui um rigor impressionante. O registro perfeito de todas as ações, lágrimas e sacrifícios ocultos. E quando a mediação terminar, o texto explica que os pecados perdoados serão colocados sobre o bode emissário.
E na teologia apresentada, esse bode representa Satanás, que levará a culpa final pela origem do mal. Essa virada permitiu que o movimento sobrevivesse e encontrasse um novo propósito. Então, o que tudo isso significa na visão ampla desse texto? Para onde aponta o clímax dessa jornada? Os capítulos finais da obra nos levam direto para um cenário de conflito global. A descoberta da lei de Deus no santuário celestial trouxe um foco gigantesco ao quarto mandamento. O sábado. E é em torno desse ponto que o documento desenha sua profecia mais dramática. A oposição global retratada na fonte é avassaladora. Descreve a união entre igreja e Estado, E a profecia da besta com chifres de cordeiro. que o texto identifica explicitamente como os Estados Unidos. A narrativa aponta que esta nação acabará forçando a adoração e impondo um falso dia de descanso, o domingo, apontado nos textos como a marca da autoridade papal. Maravilha-se notar a precisão com que o texto narra esse futuro choque de intolerância religiosa. Mantendo sempre a imparcialidade, é audacioso como a obra prevê essa opressão vindo de um país símbolo de liberdade. E a partir dessa imposição, entramos no tempo de angústia, um cenário de proporções épicas. O decreto de morte, a fuga para as montanhas, o anjo da morte agindo como no Egito Antigo. A atmosfera é de colapso global. Mas o texto descreve uma proteção sobrenatural dos fiéis em grupos de oração, cercados por um arco-íris cósmico enquanto o mundo desmorona, culminando na volta de Cristo. E a narrativa não termina aí. Tem os 1000 anos. Um milênio onde a Terra fica desolada como um abismo escuro. Onde Satanás é preso nas correntes das próprias circunstâncias. Sem humanidade para tentar, ele vaga pelas ruínas. E somente ao fim desses 1000 anos vem o fogo purificador. E aqui é um detalhe teológico muito importante. O texto destaca a ausência de um inferno eterno. Exato. Em vez de tortura infinita, apresenta uma aniquilação misericordiosa. A lógica é que a pureza do céu seria uma tortura insuportável para quem rejeitou o amor divino. A destruição pelo fogo elimina o mal definitivamente, instaurando novos céus e nova terra. Que jornada intensa! Para recapitular o nosso mergulho profundo, partimos de um fazendeiro solitário estudando matemática profética, vimos isso explodir num movimento global de corações transformados, enfrentar mais profunda decepção e se reconfigurar numa visão de um julgamento celestial e uma batalha final sobre a liberdade de consciência. E o pensamento provocativo que fica dessa análise baseada nas fontes é bem atual. Os textos descrevem um tempo onde a humanidade ignorará os alertas cósmicos enquanto foca nas riquezas e na vida moderna. Bem semelhante aos dias de Noé. Exato. A provocação para quem nos ouve é, em uma era de sobrecarga extrema de informações, onde estamos sendo bombardeados por alertas a cada segundo, seríamos nós capazes de reconhecer um aviso genuíno se ele nos exigisse parar, analisar as evidências e mudar completamente a rota da nossa vida? Uma reflexão fortíssima para encerrarmos a exploração de hoje. Agradecemos imensamente o tempo e a mente aberta de quem nos acompanhou em mais essa jornada profunda. Foi um privilégio detalhar tudo isso. Continuem questionando, continuem buscando entender a história por trás dos textos e um grande abraço para todos que dividiram esse momento conosco em nossa exploração.